Estamos a continuar o nosso percurso sobre os sacramentos. Começamos a fazer os sacramentos da iniciação cristã, que são os 3 sacramentos que nos tornam perfeitos cristãos. E é o sacramento do batismo, que já vimos, o sacramento do crisma, e agora vamos a falar do sacramento da Eucaristia, que, como vocês bem sabem, é o cume da vida cristã, porque é o resumo de toda a nossa fé, aí está presente nosso Senhor. E então toda a vida cristã olha para a comunhão com nosso Senhor na Eucaristia. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. É o mais sublime de todos os sacramentos, porque, como vocês sabem, não é só uma coisa sagrada, não é só a graça de Deus que passa através desse sacramento, mas a presença real e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, sacramentalmente presente no meio de nós. Então, como estávamos a ver também nas outras catequeses, todo o projeto de Deus, o plano de Deus de salvação, é um único projeto, não há, ou seja, Deus desde sempre estava a pensar, como já vimos nas outras catequeses, a Igreja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e depois também aos sacramentos. E de fato Jesus, o que ele fez nesse sacramento? Deu outro valor e outro sentido àqueles que eram os sinais já presentes no povo de Israel, acrescentando algo de completamente diferente, mas que já estava anunciado, prefigurado na antiga aliança, no Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, o pão e o vinho eram oferecidos como uma oferenda de agradecimento a Deus pela criação. Se lembram aquele episódio famoso de Melquisedeque? Abraão oferece pão e vinho, esta oferenda. Depois também está o episódio do Êxodo, no qual os hebreus, por causa da escravidão, Deus quer libertá-los, devem fugir à pressa e não têm tempo de fazer com que o fermento do pão faça fermentar a massa. E então usam pães ázimos, que é mesmo este sinal do sofrimento da escravidão. Por isso, porque eram escravos e o pão não podia ser fermentado. Também Jesus usará pães ázimos na última ceia, porque será mesmo a ceia pascal. Depois também o vinho, que era o sinal do casamento, o sinal da alegria da festa, mas também pelos hebreus, na ceia da Páscoa, o vinho era o sinal dos tempos nos quais o Messias viria a salvar o seu povo. É o sinal das núpcias de Deus com o seu povo. Então também este sinal do vinho depois é usado por Jesus, mas em outro sentido. Então já estava prefigurado tudo isto. E depois o cordeiro, que sabemos bem que era o sinal da libertação pelo seu sangue. Os hebreus foram salvos naquela noite no Egito, mas desta vez, no Novo Testamento, o cordeiro não será já um animal, mas aquele animal era um anúncio do verdadeiro cordeiro, do cordeiro de Deus, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, que foi imolado. No Novo Testamento, todos os evangelistas, São Marcos, São Lucas, São Mateus e também São Paulo nas cartas, nos contam aquele momento no qual Jesus instituiu a última ceia, instituiu este sacramento. Mas também São João, embora não conte, a última ceia, ele fala muito bem do sacramento da Eucaristia, nos outros discursos que ele faz sobre o pão da vida. E então, todos os evangelistas nos falam deste grandíssimo mistério que Nosso Senhor instituiu. Estas são as palavras de São Lucas. Depois tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de terem ceado,
fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. E então, desde sempre, os cristãos continuavam a repetir e a celebrar a missa. São Paulo, nas suas cartas, também é muito claro, não? Quando diz: eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que era entregue, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois do cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Em outro lugar, também sempre São Paulo, muito claramente diz: o cálice da bênção que bendizemos, não é ele comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é ele comunhão com o corpo de Cristo? Então, não era só, dizemos, um sinal, mas mesmo comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Os primeiros cristãos iam repetindo celebrações da missa, sobretudo, ou seja, no primeiro dia da semana, que era o dia do domingo, da ressurreição de Nosso Senhor. E eram, se diz, que nos Atos dos Apóstolos, várias vezes, os discípulos, juntos com os apóstolos, eram perseverantes na fração do pão. A fração do pão era a maneira com a qual os primeiros cristãos chamavam a Santa Missa. Por quê? Porque o pão era dividido para que todos pudessem comungar. Se lembram também naquele episódio do Evangelho de São Lucas, os discípulos de Emaús, São Lucas naquele episódio mostra um bocado o mesmo esquema da Santa Missa, porque Jesus fala, explica as Escrituras e depois o reconhece em quando ele parte o pão. Este mesmo, dizemos, aquilo que Jesus instituiu na última ceia e que os apóstolos continuaram a celebrar e os primeiros cristãos viviam o primeiro dia da semana, é o mesmo rito e o mesmo sacramento que nós celebramos todas as vezes que participamos na Santa Missa. Aqui está escrito um bocado pequeno, mas é um testemunho muito importante de São Justino, que é um mártir, mais ou menos escreveu isto no 655 depois de Cristo. Então, é mesmo um dos primeiros, pronto, estava muito perto. E ele o que está a fazer? Está a escrever na sua obra, se chama Apologia, ele está a escrever uma obra para defender o cristianismo em frente do imperador pagão romano. Porque os cristãos eram acusados de muitas coisas que não eram verdadeiras. Até foram acusados de, nas suas reuniões, de beber o sangue dos meninos, tantas coisas que lhe eram atribuídas para justificar as persecuções e tudo isto. Então, São Justino, para mostrar que não era isso aquilo que os cristãos faziam, escreve esta apologia. Ed é muito bonito porque ele testemunha exatamente o mesmo rito que nós ainda celebramos na Santa Missa. Não? No dia que chamam Dio do Sol, se está a escrever a um pagão, que chamava o domingo Dia do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Leia-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação destas belas coisas. Em seguida, então, está as leituras, está a pregação do sacerdote. Em seguida, levantamos-nos todos juntamente e fazemos orações, as orações dos fiéis. Terminadas as orações, demos-nos um ósculo uns aos outros. O ósculo era o beijo do sinal da paz. Depois apresenta-se aquele que preside aos irmãos, pão e uma taça de água e vinho misturados. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, e dá graças. Dá graças em grego é mesmo o verbo eucaristeo. Longamente, por termos sido julgados dignos destes dons. Quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo presente aclama Amém. Depois de aquele que preside ter feito ação de graças e de o povo ter respondido,
aqueles a quem entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão e vinho e água eucaristizados e também os levam aos assentos. Então, aqui vemos exatamente as partes essenciais da missa que ficaram iguais e imutadas no longo da história. Ecco, quais são estas partes? A primeira parte é a liturgia da palavra, como disse São Justino, no qual se lê as memórias dos apóstolos e os profetas, não? As leituras e o Santo Evangelho. E depois temos a segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística, desde quando se apresenta no ofertório o pão e vinho até as orações depois de consagração e a comunhão. Então, os elementos essenciais para poder celebrar o sacramento, dizemos para poder celebrar a missa, elementos essenciais do sacramento são, a primeira coisa, aquilo que Jesus mesmo usou, que é o pão e o vinho. Pão ázimo e também o vinho. Depois, as palavras que Jesus disse, aquelas mesmas palavras, os sacerdotes repetem. Não podem mudar as palavras, nem podem usar outra coisa que não seja pão e vinho. Porque Nosso Senhor escolheu de deixar esse sacramento nesta maneira. E depois, o ministro, quem, dizemos, que age em pessoa de Cristo. Porque Jesus disse isto aos seus apóstolos, fazei isto em memória de mim. Não disse a todos. E então, os apóstolos continuaram a celebrar as missas e também os seus colaboradores. Podem celebrar a Eucaristia os apóstolos e os seus sucessores, juntamente com os sacerdotes que colaboram com o bispo. Então, a Santa Missa é, primeiramente, uma ação de graça e de louvor ao Pai. Jesus, tornando-se o Filho de Deus, o Verbo, tornando-se homem, ele tomou a nossa natureza humana, mas juntamente tomou toda a criação de Deus. E pela criação, Deus fez o único ato de adoração e de louvor e de agradecimento agradecido, que encontra a complacência de Deus. E então, nele, na Santa Missa, nós também participamos neste ato de adoração de toda a criação, juntamente conosco, a Deus, pelos dons da criação, da redenção e do seu amor. Mas também a Santa Missa é memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo, que é a Igreja. Então vamos a ver qual é o que quer dizer memorial sacrificial. Mais ou menos sabemos. O nosso Salvador istituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Então, Jesus quis deixar, na última ceia, instituiu, celebrou o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue e deixou aos apóstolos que este sacrifício fosse ser perpetuado na história até a sua vinda na glória. O que quer dizer memorial? Não? Porque nós dizemos que a missa é um memorial, o que quer dizer memorial? Memorial não é igual a uma simples memória, um simples recordo. Já os hebreus, quando celebravam a Páscoa, eles não faziam só lembrança daquilo que era acontecido, mas, celebrando a Páscoa, eles sabiam que a graça com a qual Deus, o poder com o qual Deus libertou Israel do Egito, se renovava naquele momento no qual eles celebravam o rito da Páscoa. A graça do Senhor se renovava naquele momento. Também para nós, porque Jesus, celebrando o rito hebraico, introduziu naquele rito algo de completamente diferente, mas que depois é mesmo o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa. Mas ele, ou seja, é um memorial. Isso quer dizer que não é só
lembrança daquilo que Jesus fez na última ceia, mas é aquele acontecimento da nossa salvação se repite realmente, ou seja, se renova realmente naquele momento no qual é celebrato aquele sacramento. Então, é atualização, não é só uma lembrança, mas nós estamos a participar realmente do mesmo acontecimento que Jesus celebrou no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Ao ordenar que repetissem os seus gestos e palavras até que ele venha, Jesus não pede somente que se lembrem dele ou do que ele fez. Tem em vista a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores do memorial de Cristo, da sua vida, morte, ressurreição e da sua intercessão junto do Pai. Queste são as palavras do documento do Lumen Gentium. Sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, na qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, realiza-se também a obra da nossa redenção. Então, se realiza verdadeiramente, não é simplesmente um lembrar ou repetir gestos, mas é um reatualizar, reviver aquilo que aconteceu. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são o mesmo sacrifício. De fato, Jesus, quando nós repetimos as suas palavras, ele disse: "Este é o meu corpo que será entregue, e o meu sangue derramado pela remissão dos pecados." Isto quer dizer que está a dizer que aquele rito era mesmo um corpo entregue, ou seja, ele próprio que estava a oferecer. Não? No fundo, na última ceia, Jesus o que fez? Jesus anticipou, interpretou e prefigurou o seu sacrifício no Calvário. Não? Ou seja, ele anticipou aquilo que estava a acontecer, ele estava a doar o seu corpo e todo si próprio para a nossa salvação sobre a cruz, e o seu sangue pela remissão dos nossos pecados. Aquele acontecimento já é antecipado e explicado, interpretado na última ceia. Então podemos dizer que o rito está inserido no evento salvífico, ou seja, a última ceia está inserida no mistério da sua doação pelos homens, que se cumpriu na cruz. Mas também o evento salvífico, ou seja, a sua doação que dizemos, chegou, se realizou em dar a vida na cruz e na sua ressurreição, está presente no rito. Ele antecipa aquilo que acontecerá. Então está presente também naquela celebração o mesmo sacrifício da cruz. Então não é um repetir, não é, quando celebra a missa, não é fazer um outro sacrifício, Jesus faz o outro sacrifício, mas é o renovar-se do único e mesmo sacrifício do Senhor, perfeito e definitivo. O que se vai repetir é o rito, o sacramento instituído por Cristo. Então, naquele momento, quando se repete o rito, nós estamos realmente presentes aos pés do Calvário. Não é naquele mesmo acontecimento. É como se por um momento na celebração da missa não houvesse já tempo. Nós estamos na eternidade e estamos a participar daquele mesmo sacrifício de Nosso Senhor sobre a cruz. Então, não é um outro sacrifício, mas o mesmo perfeito, definitivo sacrifício de Cristo, no qual nós tornamos realmente presentes no momento no qual celebramos a Santa Missa e participamos na Santa Missa. Sem o crime. Como? Ou seja, o sacrifício se renova sacramentalmente. Isto quer dizer que não vemos sangue na maneira incruenta, mas é aquele mesmo sacrifício. Não digo isso porque às vezes nós podemos cair no erro de pensar que essa renovação implica toda a oferta anterior, não é? E não, pronto, nós renovamos a obra de amor de Deus por nós, em Jesus. Mas o serviço em si ficou lá atrás, obviamente. Nós não renovamos, digamos, o crime em si, a morte. Ou seja,
ou seja, não é que obviamente não renovamos o crime, não? Aquilo que renovamos é o rito, mas nós vivemos aquele mesmo acontecimento. Ecco, o sacrifício da Eucaristia é o sacrifício, dizemos que é o memorial sacrificial de Cristo juntamente com o seu corpo. Também é sacrifício da Igreja, que é unida à sua cabeça, também é como a sua esposa. Então, a Igreja se une também no sacrifício do Senhor, como Nossa Senhora aos pés da cruz, ela se une para ser oferecida junto com Jesus ao Pai. É por isso que também todos os batizados, todos nós, o povo de Deus não é um simples espectador, não? Mas ele, mesmo por aquela coisa que dissemos, quando nós recebemos o batismo, nos tornamos, participamos do sacerdócio comum dos fiéis. Isto quer dizer que toda a nossa vida se pode tornar um ato de culto, de adoração, de louvor a Deus. E isso se realiza na celebração da Santa Missa. No fundo, naquele momento, toda a nossa vida se junta ao sacrifício do Senhor e é oferecida a Deus em ato de adoração, reparação, agradecimento e petição. Estes aqui estão escritos quais são os fins da celebração da missa. O fim da adoração. Como dizemos Jesus, tornando-se homem, adorou Deus, dizemos, por toda a criação. Ele deu o único ato de adoração, de louvor e de agradecimento do qual Deus se teve complacência, não? Porque o ato de amor do seu Filho. Depois também, e então nós nos unimos a isto. Depois também um ato de agradecimento, porque Jesus, enquanto homem, também agradeceu Deus, Pai, pela obra da criação, pela obra da redenção. Então nós, unitamente a Jesus, também podemos dar um ato de agradecimento segundo a vontade de Deus, segundo que dá também a Deus complacência. Depois é um ato de reparação. Não? Jesus deu a sua vida e sacrificou-se por nós pela remissão dos pecados. E então é no sacrifício da cruz e antecipado na Eucaristia na última ceia que Jesus repara os pecados dos homens, oferecendo a sua própria vida para responder ao mal e às consequências dos pecados dos homens. Nós também, a Igreja também, juntamente com Jesus, pode oferecer a sua vida como ato também de reparação para pedir perdão dos próprios pecados, mas também daqueles dos outros. E depois, também o fim da Santa Missa é a petição. Não? A petição quer dizer que nós celebramos a missa também pedindo a Deus segundo as nossas intenções, pelas nossas graças das quais precisamos, pelas pessoas que conhecemos. E em particular isto é muito evidente quando pedimos de celebrar uma missa per uma alma de um defunto. Não? Nós estamos a fazer, um dos fins da missa é também a petição, mesmo pedir graças pela purificação do defunto que possa chegar no céu. Estes fins têm um nome, dizemos, técnico, fim latrêutico, que quer dizer de adoração, fim eucarístico, Eucaristia quer dizer agradecimento, propiciatório, ou seja, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, juntamente com Jesus, o aspecto e impetratório, ou seja, pedir a Deus as graças das quais precisarmos e os seus dons. O sacrifício de Cristo, sabemos bem, que tem um valor definitivo e infinito. Não? Mas, embora estes são os frutos também de cada Santa Missa, um valor infinito e definitivo, porque é o mesmo sacrifício do Senhor. Mas também os efeitos deste sacrifício não atingem cada alma segundo as disposições de correspondência à graça. Não? Isto quer dizer que, embora objetivamente aquele sacrifício tenha um valor infinito,
nós recebemos aquelas graças daquele sacrifício segundo as nossas disposições, o nosso afastamento do pecado e o nosso tirar todos aqueles também pecados veniais que são um impedimento à graça de nos encher dos seus dons e o apego, não, a tantas coisas que nos afastam de Deus, do Senhor. Por isso também podemos celebrar várias missas pela mesma intenção, porque também o fruto depende também das disposições de uma pessoa, não? Por isso se pode repetir. Depois, os frutos da missa se podem classificar com estes três gêneros. Há um fruto geral, ou seja, Jesus se imolou e deu a sua vida pela salvação de todos os homens. E então, quando se celebra cada missa, os frutos do mesmo sacrifício do Senhor são sempre a benefício de toda a humanidade, de toda a igreja e de toda a humanidade. Depois há um fruto especial, ou seja, o fruto especial é o fruto daqueles que tomam parte na celebração da missa e que, por isso, se juntam mais intimamente ao sacrifício do Senhor. Ele tem graças particulares por esta união mais próxima e mais ativa na celebração da missa. Depois há um fruto especialíssimo que é uma coisa específica do sacerdote que celebra a missa. Ele tem ainda uma união ainda mais profunda porque ele age naquele momento em pessoa de Cristo. Então, naquele momento tem ainda uma união mais íntima com o Senhor. E depois um fruto particular que é o fruto que se aplica às intenções da pessoa, ou seja, do defunto ou da intenção de quem oferece a missa, não? Por isso, o sacerdote, antes de começar a missa, ele formula a intenção de celebrar, de aplicar aquela missa por aquela intenção, não? Então, o fruto vai em maneira particular àquela alma do purgatório ou àquela intenção, também várias intenções. Depois também queria dizer uma coisa sobre as oferendas, as oferendas que se dão ao sacerdote para celebrar a missa, não? Isto não é, não é um comércio, não é que eu pago a missa, obviamente. Qual é o sentido daquela oferta? É que antigamente os cristãos participavam, ativamente na celebração da missa, procurando tudo aquilo que era preciso, não? Também o pão, o vinho, para se comulgar, era oferecido, e depois também para participar, colaborar por tudo aquilo que era preciso, pela igreja, pelos pobres, tudo isto. E então aquilo tem mais um valor, seja de colaboração material, não? Para colaborar materialmente, mas também simbólico, não? Ou seja, aquilo manifesta o meu desejo de colaborar com aquele sacrifício que vamos celebrar. Como antigamente se levava o pão e o vinho, assim também eu quero participar e colaborar, não? Por isso também os sacerdotes têm regras muito estritas sobre este ponto. Por quê? Porque está o desejo da igreja de não permitir que seja um comércio, não? E então há também regras sobre, como gerir as ofertas que recebem pela celebração das missas. Ele que de condição divina não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo. Estas são as palavras de São Paulo. De fato, aquelas palavras de Jesus, que por várias vezes ao longo da sua vida profetizava, não, a sua morte, sua paixão, morte e ressurreição. Dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Não? Depois será chicotado, crucificado, o terceiro dia ressuscitará. Aquela entrega nas mãos dos homens se realiza plenamente no dia da sua paixão, morte, porque se entrega, se oferece completamente como um cordeiro manso nas mãos dos pecadores, mas também se realiza depois o sacramento da Eucaristia, no qual Jesus verdadeiramente é nas nossas mãos e depende inteiramente das nossas mãos. Não depende da ação do sacerdote, depende também das nossas mãos, indefeso, ao ponto que se tornou tão frágil, também como estamos a contemplar ainda neste tempo de Natal, tão frágil de ser também
infelizmente, vítima de tantos que o ofendem voluntariamente, deliberadamente, nos ritos satânicos e tudo isto. Não? Então, este grande amor do Senhor que verdadeiramente se entrega nas nossas mãos e sem defender-se, não? Completamente, é um dom completo. Agora, Jesus é presente no sacramento e esta presença, obviamente, não é possível explicar só com a nossa razão, não? É algo que nos vem da fé, porque ultrapassa a nossa razão. Esse é São João Crisóstomo, que chamavam Crisóstomo porque diziam que ele pregava tão bem, então chamaram João Boca de Ouro. Não? Crisóstomo, e dizia assim: o próprio Jesus manifestou-se dizendo ao pão: este é o meu corpo. Quem teria agora a coragem de duvidar disso? Sob a forma, a aparência do pão, é-te dado o corpo de Cristo, e sob a forma do vinho, é-te dado o sangue, para que te tornes concorpóreo e consanguíneo de Cristo. Sobre este ponto, ou seja, todos os padres da igreja, a partir como vimos, a partir dos primeiros, não há dúvida, não? Aí está presente realmente corpo e sangue de Cristo. Depois, o que aconteceu? Que começaram a surgir as heresias, em particular, todos os protestantes, Lutero, todas as divisões na igreja. Então, o Concílio de Trento tive necessidade de confirmar, explicitar aquilo que a igreja sempre acreditou sobre a Eucaristia. Com estas palavras tão firmes: se alguém negar que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia está verdadeiramente, realmente e substancialmente contido o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com a alma e a divindade, e portanto Cristo inteiro, mas disser que ele está presente apenas como um sinal ou uma figura, ou apenas no seu poder, seja anátema. Ou seja, a fé da Igreja é, desde sempre, aquilo de acreditar que na Santa Eucaristia está presente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não? Inteiro, na sua pessoa. O que quer dizer estas palavras? Allora, verdadeiramente, que não é uma finção, realmente, no sentido, a sua presença real, quer dizer, ou seja, Jesus é presente na vida de cada alma, na vida da igreja, de várias formas. Não? Na caridade, na palavra de Deus, na várias formas. Realmente, quer dizer, é uma maneira de sublinhar a iminência da qual é presente Cristo na Eucaristia, ou seja, acima de todas as outras formas, Cristo está presente na Eucaristia. Não? Depois, substancialmente, esta palavra também quer dizer a substância, quer dizer aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que é. Não? Por exemplo, nós temos várias maçãs, alguns são vermelhas, outras são verdes, outras são amarelas, mas são sempre maçãs, não? Embora a cor seja diferente. Também na Eucaristia nós vemos a aparência, como a cor, dizemos, das maçãs, que é aquela do pão e aquela do vinho. Também o gosto, nós saboreamos o pão e o vinho. Mas aquilo que é essencialmente, aquilo que está atrás daquela aparência já não é o pão e o vinho, mas é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a aparência fique aquela do pão e do vinho. Depois explica que a igreja não acredita que Jesus seja presente na Eucaristia simplesmente como um sinal ou uma figura. Ou seja, a Eucaristia não é só algo que nos lembra Jesus, ou que nos faz com que nós pensamos a Jesus como um símbolo. Ou apenas que Jesus está presente na Eucaristia no seu poder. Ou seja, que nós na Eucaristia recebemos a graça de Deus, mas Ele não está presente aí. Não, isso não é aquilo que a igreja acredita, mas que Ele está presente. A Eucaristia torna presente na celebração litúrgica a pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício redentor. A sua pessoa, a sua humanidade, juntamente à sua pessoa divina, está presente aí.
dizemos que este milagre que acontece no momento da celebração da missa é aquilo que a igreja chama transubstanciação. Como temos explicado, ou seja, trans quer dizer uma mudança de substância. Aquilo que muda é o ser daquela coisa, a substância. Embora a aparência fique aquilo do pão e do vinho. Pronto, também aqui em Fátima, o anjo foi muito, dizemos, também tem uma forte conotação eucarística, não? A aparição do anjo, no qual ensina a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A coisa que reparei, não sei, mas pronto, é verdade que depois do Concílio de Trento se difundiu esta maneira de dizer, mas o anjo repete exatamente as palavras também do magistério da Igreja. Não? Então, isto nos deixa refletir sobre a importância de obedecer ao magistério. E depois também vi que, naquele período, um bocado depois das aparições de Fátima, começou outra vez a difundir-se uma concepção errada da presença real da Eucaristia por alguns pensadores. E então também aqui vemos que Fátima é que nos lembra efetivamente a verdadeira fé da Igreja. Presente em todos os sacrários da terra. Não? Presença real porque, por eminência, em comparação com as outras formas nas quais Cristo é presente na Igreja e nas almas, como disse antes. Jesus está presente, fica presente realmente na Eucaristia até quando ficam, dizemos, as aparências do pão e do vinho. Por isso, por exemplo, quando se acontecer, que às vezes pode acontecer, não? Que aconteceu que na história que alguém se esqueceu a hóstia, infelizmente, no sacrário, por muito tempo, aquilo começou a sair bolor. Não? Neste caso, o que se faz? Se deixa a hóstia na água até quando não vai a dissolver-se. Até quando estão as aparências do pão e do vinho, aí continua a ser presente nosso Senhor Jesus Cristo. Depois também aqui temos vários milagres. Não? Há vários milagres eucarísticos, por exemplo, em Siena há mesmo um milagre deste gênero, ou seja, em Siena, na Itália, aconteceu que agora são ainda presentes hóstias que têm 700 anos, que foram, dizemos, foi um roubo, não? Roubaram a Píside e deitaram as hóstias consagradas. Quando encontraram as hóstias, de fato, colocaram em um sacrário ao lado, esperando que se desfalecessem. Mas ainda hoje são perfeitamente, dizemos, fragrantes, se diz? Fragrantes. São como se fossem feitas agora, não? Quando sabemos que o pão, depois de uma semana, duas, ao máximo, começa a sair bolor. Não? Ao partir o pão, não divide Cristo, não? Porque Cristo está tudo inteiro em cada parte. Por isso, todo aquele cuidado que temos quando recebemos Jesus, também quem receber nas mãos, todo aquele cuidado que precisa ter para que nenhum fragmento fique na mão, porque aí está presente Jesus, tudo inteiro. Não? E também pelo sacerdote, quando purifica os vasos sagrados, para que não fique nenhum fragmento de Nosso Senhor. Esse Santo Ambrogio, outro grande santo, padre da Igreja, graças a ele converteu-se a Santo Agostinho, dizia assim: a palavra de Cristo, que pode fazer do nada o que não existia, não havia de poder de mudar as coisas existentes no que elas ainda não eram, porque não é menos dar às coisas a sua natureza original do que mudá-la. Ou seja, o mesmo poder com o qual Deus pode criar do nada aquilo que não existia, também Deus tem o poder de fazer com que as coisas que Ele criou mudem o seu ser. Por Ele é ainda mais fácil. Também Jesus cumpre assim aquela promessa: eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. E tudo aquilo que temos dito um bocadinho, na presença real de Jesus, é aquilo que nós cantamos quando, ao final da adoração, cantamos o Tantum Ergo.
Sì, o Adoro Te Devote, não, esta é outra oração, que é outro canto, que foi escrito por Santo Tomás de Aquino. Ele também gostava muito, amava imensamente a Eucaristia. Não sei se sabem, se calhar contei já, mas ele, quando tinha algum problema muito complicado e não conseguia resolver, a primeira coisa que fazia era ir na capela, abrir o sacrário e colocava a cabeça no sacrário, para que Deus, que é a sabedoria de Deus, o verbo de Deus, pudesse iluminá-lo. Adoro te com devoção, ó Deus que te escondes, não o Deus escondido, como diziam também os pastorinhos, que sob estas figuras de verdade te ocultas. A ti meu coração se submete inteiramente, porque ao contemplar-te desfalece por completo. E aqui aquilo que dissemos, visão, tato e paladar em ti falham. Apenas ouvido se crê com segurança. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Os olhos e também o sabor falham, porque são só aquilo que aparece, mas aquilo que dizemos, nos baseamos sobre a palavra de Deus, não sobre as suas palavras. Também, desde muito cedo, muito cedo, já a igreja começou a guardar, dizemos, as hóstias consagradas no sacrário, depois da celebração da missa. Por estas razões, para poder dar a comunhão aos doentes que não podiam ficar, que não estavam presentes na igreja, e também para poder que a comunhão pudesse chegar nos momentos de perseguição, pudesse chegar a todos aqueles cristãos que estavam para ser mortos por causa das perseguições, para ter o conforto de poder receber a Eucaristia. Para que a igreja possa adorar Deus no Santíssimo Sacramento, fazer visitas, para que os fiéis possam sempre adorar o Senhor com visitas frequentes. Para que o Senhor fique conosco. E também, isso também, também agora, quando não temos possibilidade, ou seja, se não temos possibilidade de participar na missa, ou seja, a maneira ideal para receber Jesus é na Santa Missa, mas quando não temos possibilidade de participar na missa, também se pode pedir de receber a comunhão fora da Santa Missa. E acho que já sabem, mas a comunhão se pode receber ao máximo 2 vezes no mesmo dia. Mas a segunda vez deve ser obrigatoriamente na celebração da Santa Missa. Isto também para não acostumar-se a uma coisa tão grandiosa que é o sacramento da Eucaristia. Então, é sacrifício, como dissemos, é também banquete pascal. É muito importante sublinhar, sobretudo, os dois, mas em particular, lembrar-se que também é um sacrifício. Não? Infelizmente, às vezes se vê em muitas celebrações que se perde este aspecto, que estamos a celebrar um sacrifício. E se sublinha só o aspecto de festa, de convívio, mas é também sacrifício do Senhor. Também banquete. O banquete no qual o Senhor nos chama a entrar em comunhão com Ele, a recebê-lo, não na Eucaristia, a comer a verdadeira comida e a verdadeira bebida, que é o seu corpo e o seu sangue, para ter a vida eterna. Somente quando Cristo é recebido pelos fiéis como alimento de vida eterna é que o seu tornar-se alimento para os homens encontra a plenitude de significado. Por isso a Igreja recomenda vivamente a comunhão sacramental a todos aqueles que participam na celebração eucarística e têm as devidas disposições para receber dignamente o Santíssimo Sacramento. Dizemos, é Jesus mesmo que deseja entrar em nós, em fazer comunhão conosco, e por isso escolheu de tornar-se pão. Não? Dizia um escritor, este no fundo é o desejo de cada amor, tornar-se uma só coisa com a pessoa amada. Jesus realiza isto no sacramento da Eucaristia, quando temos as devidas disposições. Estas são palavras de São João, também, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não? Então, São João nos diz a necessidade para um cristão de receber, comulgar ao corpo de Cristo. Tanto que a Igreja depois, dizemos, deu, a partir deste mandamento que recebemos, destas palavras,
deu a obrigação por cada cristão de receber Jesus ao menos uma vez ao ano. Aquilo que chamamos o preceito pascal. Ao menos uma vez ao ano, dizemos, confessados em graça de Deus, mas isto é o mínimo, não? Ou seja, aquilo que a igreja deseja é que os cristãos recebam frequentemente, mais que puder, sobretudo nos dias festivos, no domingo, e também todos os dias recebam o pão da vida, para crescer nesta comunhão com o Senhor. Aqui há algumas disposições para participar com fruto a Santa Missa. Não? A mínima é evitar o pecado e nunca comungar em pecado mortal. Depois há a máxima, ter o fervor da caridade e participar sem pecado, mesmo que venial, e guardar o raccoglimento, não? Sem nenhum impedimento para poder receber a graça do Senhor. Essencial, não? Do próprio também ser, significa oferecer-se todos os dias como vítima com Cristo e com Ele unir o próprio sofrimento à oferta do Santo Cálice. Não? Oferecer-se juntamente com nosso Senhor. Agora, um bocado, dizemos em resumo, vamos a ver quais são os efeitos da comunhão, que a comunhão faz em nós. Então, primariamente nos dá uma união íntima com Cristo. Por quê? Porque a diferença do alimento que nós recebemos, quando nós nos alimentamos, aquele alimento que recebemos se transforma em nós. Quando recebemos a Eucaristia, o corpo de Cristo, não é Ele que se transforma em nós, mas nós nos transformamos nele. E Ele faz comunhão, nos une intimamente a Ele, como o sarmento, dizemos, a videira. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. Não? Participamos da mesma vida do Senhor. Ele vive em nós. Depois nos afasta do pecado. Isto quer dizer que quando nós recebemos a comunhão, naquele momento são, pelo fogo da caridade de Cristo, pelo seu amor sem limites, são apagados todos os pecados veniais que temos cometidos e também nos dá a graça de afastar-nos dos pecados mortais pelo futuro. Não nos dá a graça de não cair em pecados mortais, porque fortalece em nós a sua presença e a vida de santidade e da caridade. Pelo contrário, os pecados mortais, não os perdoa. Por quê? Porque Jesus escolheu de perdoar os pecados mortais através do sacramento da confissão, que deve sempre preceder depois o receber a Eucaristia. A unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a Igreja, não? Porque a Eucaristia é o corpo do Senhor e nos torna sempre mais unidos a Ele, mas também ao seu corpo místico, que é a Igreja. Pertencemos sempre mais radicalmente. A Eucaristia também nos compromete com os pobres. Por quê? Porque como o Senhor se tornou alimento para nós, também nos convida, com a sua graça, a tornar-nos nós próprios alimento pelos outros. Não? Como disse aos apóstolos quando multiplicou os pães, vós mesmos dai de comer. Não? Ou seja, nós devemos, com a vida, com a graça que recebemos do Senhor, também alimentar os outros. E como Ele deu a vida por nós pecadores, que éramos os mais pobres de todos, também o Senhor nos convida a dar a vida pelos outros. Então, os pobres materiais, mas não só, sobretudo os pobres que vivem no pecado, os cristãos que são afastados por Ele. Depois, em cada Eucaristia, aquilo que nós dizemos também, rezamos é pela unidade dos cristãos, porque dizemos a Eucaristia é o sacramento da unidade. E então, como estava a dizer, é aquilo que faz a Igreja, o seu corpo místico. Não? Infelizmente, muitos vivem divididos, separados da Igreja, não? Da Igreja Católica. Embora mantém muitos elementos de comunhão, como já falamos o ano passado. E então o desejo da Igreja é que também eles possam juntar-se todos juntos e participar no mesmo sacrifício. Também é importante dizer que, sobretudo na Igreja Ortodoxa, os sacramentos são verdadeiros sacramentos, porque ele mantém, dizemos, a sucessão apostólica, o sacramento da ordem, e também mantém o sacramento da confissão, da Eucaristia. Por isso também a Igreja permite, também nós, por exemplo, que se acontecer de encontrar-se
em um lugar onde não há nenhum sacerdote católico e onde não há missas católicas, a Igreja permite também, neste caso de necessidade, de poder receber os sacramentos por um padre ortodosso, pela necessidade, não seja o sacramento da confissão, seja o sacramento da comunhão. Evitando, ao mesmo tempo, evitando de dar escândalo no sentido que os outros pensem que nós temos deixado a Igreja Católica, mas podemos. E também eles que se encontrarem em dificuldade aqui, dizemos, onde não há um sacerdote ortodosso, podem receber os sacramentos por um sacerdote católico. E depois, a Eucaristia é um antegozo, não sei se diz antegozo, mas é um antegozo da glória do céu. Mesmo porque recebemos nosso Senhor Jesus Cristo, e a vida do céu é a comunhão com Ele para a eternidade. Nós já gozamos nesta vida, sacramentalmente, daquilo que será um dia na união com Ele pela eternidade. E também em cada celebração da missa é presente todo o paraíso. Toda a igreja, já dos bem-aventurados, Nossa Senhora, todos os santos, são presentes na celebração da missa, que se unem para louvar e adorar a Deus juntamente conosco, do sacrifício do seu Filho. Só muito rapidamente, ecco, para lembrar as condições para poder receber bem a comunhão. Este é São Paulo mesmo que nos explica. Portanto, aquele que indignamente comer o pão ou beber do cálice do Senhor será reo do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e só então coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. É por causa disto que há entre vós muitos fracos, enfermos, e vários acabam por falecer, não? Espiritualmente, porque, está a dizer, cuidado a como recebemos o Santíssimo Sacramento, que, como está a dizer, é o cume de toda a nossa fé, é o ato de amor sublime de Deus para nós. Então, isto é aquilo que a Igreja nos diz, não? Partindo mesmo destas palavras de São Paulo, estar na graça de Deus. Então, examine a si próprio para que, se temos algum pecado grave, temos certeza e consciência de ter feito um pecado grave, não podemos receber o Senhor. Porque aquilo seria uma mentira. No meu coração estou dividido por Deus e no sacramento eu estou a dizer que sou uma só coisa com Ele. Também saber quem vou receber, ou seja, discernir que aquele não é um pão comum, mas é o corpo de Nosso Senhor, pela fé. E depois a Igreja também introduziu esta norma para nos ajudar a preparar-nos à celebração da missa, a receber o Senhor na Eucaristia, que é o jejum. Agora, o jejum é de 1 hora. Isto é muito importante porque nos ajuda a preparar-nos antes de chegar, preparar-nos já antes da missa, pensando que vamos a receber o Senhor, mas também para saber reconhecer que aquilo que vamos a receber não é uma comida como as outras, não é só uma comida como as outras, mas é o corpo de Cristo. Não? Por isso é muito importante também, esta é uma das condições para receber o Senhor. Obviamente, quem tem, sendo uma disposição da Igreja, quem, por exemplo, estiver doente ou pode, não, ou seja, não está constrangido, obrigado a viver esta norma, não? Mas normalmente sim. E também a água e os medicamentos não quebram o jejum. E então, estamos para acabar. Vejo que já estão um bocado sonolentos, se diz? Sonolentos. Ok. Um bocado sonolentos. Agora vamos a dar a desculpa às luzes, mas eu sei que não é aquela razão. Ecco. Meu Jesus, é tão bom estar diante do vosso tabernáculo. E onde estáis expostos, sente-se que nunca nos deixais sozinhos, mas que nos enriquecem com as coisas do céu e nos dão um coração que sabe amá-las para vivê-las. Rapidamente também nós temos, nos estatutos, uma forte vida sacramental, convida a uma forte vida sacramental, em particular os sacramentos da Eucaristia, da reconciliação, não? E amando também a adoração eucarística, que é aquilo que faz os santos. Não? De fato, também
a verdadeira devoção a Nossa Senhora também nos leva a amar muito Jesus na Eucaristia, como de fato vemos nos pastorinhos, não? Em particular em São Francisco. Então, contemplando a Eucaristia, também nós devemos imitar Jesus presente na Eucaristia. A vida eucarística deve ser uma vida de fé, de escondimento e silêncio, de gratidão e louvor, de vigilância e obras santas, de desapego e pobreza, de pureza angelical, de humildade e obediência, de sacrifício e mortificação, de amor e união verdadeira com Jesus, de oração e forte recolhimento. Em poucas palavras, vida de paraíso. E assim está concluído. Agora, antes de adormecer completamente, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Ecco, então. Em relação ao tema, não, mas por acaso o Sr. Padre não poderia ficar antes do lado esquerdo? Mas aqui tem. Poderia. Devo pedir ao técnico. Ao técnico. Posso? Porquê? Porque está precisamente às letras. Eu não sei se no vídeo. Como... Mas isto é feito de propósito, assim não vê os zeros. Olha, agora vou falar com o técnico. A próxima vez quero outra câmera por este lado, ok? Não, está a brincar. Se calhar posso. Se calhar ficar no centro. Não, mas os do lado lá também não vão ver bem. Mas estou perspectiva. Isso, a vida faz tudo. Ah, sim. Okay. Não quer ver-me. Ok, vou virar. Ok. Glória quer fazer uma pergunta. Está a levantar a mão. Pergunta? Não. Ok. Eu pensava que na filmagem ficava a tapar, ele diz que vai fazer vontade. Ah, ok. Pronto. Ah. Temos aqui os nossos técnicos que são... Okay. Então, se não há perguntas, fazemos uma oração. Pedimos a graça com a Nossa Senhora de amar sempre, sempre mais também a Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Para a intercessão da Virgem Maria, de todos os santos do céu, dos santos Francisco e Jacinta, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre todas as vossas intenções, e convosco permaneça para sempre. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.